Voltamos ao vivo, então, com a última palestra da nossa segunda parte, do nosso primeiro dia do Congresso Maio do Home 2023. Estamos aqui ao vivo, participando com você aqui do seu lado, ouvindo aqui as perguntas de vocês que estão fazendo aqui no nosso nosso chat, e nós aqui levando informações de qualidade, informações que você só vê aqui no nosso Congresso Maio do Home, informações exclusivas, e não podemos perder mais nenhum momento, porque o nosso palestrante já entrou agora há pouco na apresentação do Frederico, ele já esteve com a gente em outros momentos aqui do nosso Congresso Maio do Home, já é o nosso amigo Pedro Moreira Virmão. Seja bem-vindo. Olá, boa Boa tarde. tarde. Obrigado, Paulo. Acho que já estamos contribuindo aí com o My Old Home, acho que desde a pandemia, né? Fazendo algumas Exatamente. apresentações. Exatamente. Aí, Exatamente. bacana. Obrigado pela sua disposição, pelo trabalho. E você sabe que eu estava lembrando outro dia, eu estava lá em Mato Grosso do Sul, e um Uhum, amigo meu da Delbe Madeiras, lá de Ribas do Rio Pardo, ele falou: Olha, eu estou fornecendo madeiras para esse pessoal aqui. E mostrou uhum. um site, acho que o primeiro o site da Tec Verde, e mostrou uma foto. Na foto, acho que estavam vocês três, os fundadores são quantos? Três, né? Aham. Principais. Vocês começaram em três, né? Começamos em 7, na verdade, e foi mudando muito aí ao longo dos anos. Foram entrando uns, saindo outros. Eu lembro que tinha uma foto, não lembro de cabeça se eram três ou quatro, eu sei que você, nossa, pessoal tudo novinho aí, olha que pessoal. E foi a partir daí que eu fiquei conhecendo vocês, e eu queria parabenizá-los a todos pelo crescimento, por tudo que vocês evoluíram, pelo que vocês são hoje. Parabéns mesmo. E também não quero perder Legal. mais tempo, não, porque o pessoal está aqui louco para assistir a sua palestra. O Uhum. tempo é seu e a palestra é sua, Pedro. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o evento. Sempre uma grande satisfação de poder estar contribuindo aí com um pouco do que a gente aprendeu, com um pouco do que a gente vem trazendo aí para o mercado. Eu vou falar aqui de algumas estratégias, né, não são todas, mas de alguns aspectos da industrialização da construção civil, né, principalmente focando no sistema combustível light de frame, mas também olhando um pouco de como a gente consegue integrar ele com outras tecnologias, porque a industrialização da construção civil sempre foi o nosso objetivo desde quando a gente começou a empresa, né? A gente fundou a Tec Verde com esse objetivo, né, e todos os outros objetivos andam juntos, né? Então, trazer eficiência, ter uma solução do mercado atrativa, a gente construir de forma sustentável, tudo isso passa pela construção civil. Então, vamos lá, a Tec Verde, né, a empresa que a gente fundou aí há 14 anos, é hoje reconhecida uma das maiores empresas de construção industrializada da América Latina. A gente, né, já tem mais de 8 mil casas aí, ou unidades, né, casas e apartamentos entregues. E o nosso objetivo é acelerar a expansão de negócios em todos os segmentos do mercado por meio de construções mais industrializadas e sustentáveis. Todo o nosso desenvolvimento, a gente está sempre incessantemente buscando essa tal da industrialização, para a gente aperfeiçoar a construção civil e trazer para o mercado, né, um conceito realmente diferente de padronização, produtividade, eficiência dos processos, e a gente acha que tem bastante coisa para melhorar no Brasil em relação a isso. Bom, como eu disse, a empresa já está somando aí 14 anos de funcionamento. A gente começou em 2009 pequenininho, com uma fabriqueta, mas parecia uma marcenaria, era um galpãozinho de 400 metros quadrados, mas ali a gente conseguiu desenvolver o nosso primeiro modelo de negócio e construir nossa primeira casa modelo, já em método industrializado, com apoio de empresas da Alemanha que fizeram a transferência tecnológica. Então eu e mais o sócio Lucas, a gente passou em 2010, no comecinho de 2010, 15 dias na Alemanha,
aprendendo tudo que era possível se aprender em 15 dias sobre wood frame, sobre construção industrializada. E logo em seguida a gente já visou homologar esse sistema construtivo, né, certificar ele, ou normatizar ele para que a gente pudesse aproveitar as linhas de financiamento do programa habitacional que estava bombando na época, né, que era o Minha Casa Minha Vida, mas o wood frame era um sistema construtivo inovador. Então, desde 2011, nós começamos a estruturar, através da Comissão Casa Inteligente, um grupo de trabalho com outros interessados, outras empresas, né, um grupo de trabalho para a gente, primeiro, definir a diretriz SINAT 005, que é como se fosse uma norma dentro do sistema SINAT. Ela tem essa diretriz, ela tem um peso de norma. O SINAT é um sistema para permitir construções inovadoras, né, permitir que construtores, incorporadores proponham sistemas construtivos inovadores para atender a demanda habitacional do Brasil. Então, às vezes, a gente sabe como o processo de normatização é muito lento. Então, existe esse sistema SINAT, onde você consegue lá, através do apoio de uma ITA, né, no caso o IPT, trabalhou com nós, para a gente elaborar essa diretriz SINAT e permitir com que a gente daí, em seguida, obtivesse o DATEC, que o DATEC é a certificação própria da empresa de que o projeto, o processo produtivo, todas as soluções que ela adota atendem a todas as normas vigentes, atendem a todos os critérios de segurança e que o sistema construtivo foi avaliado para garantir, no mínimo, vida útil de projeto de 50 anos para habitações de interesse social. Então, já em 2013, nós conseguimos emitir o nosso primeiro DATEC, para casas térreas, e a gente já conseguiu fazer, né, já conseguimos escalar o nosso negócio naquele ano para 300 unidades que a gente construiu. Em 2014 fomos para a fábrica atual em Araucária, onde a gente trouxe um maquinário alemão, onde a gente realmente começou a ter uma linha de produção, né, com estações de trabalho definidas, onde a gente começou a implantar o trabalho padronizado, o mapeamento dos processos, né, onde a gente realmente começou a aplicar aí as técnicas, as metodologias da industrialização. E a partir de 2016 nós já começamos também a focar no multifamiliar. Então nós começamos a revisar a diretriz SINAT e o DATEC para que fosse possível construir não apenas casas e sobrados com financiamentos da Caixa Econômica, mas também edifícios multifamiliares. Né? Foi um trabalho longo, onde a gente reuniu também um grupo de trabalho, onde a gente foi para o Canadá, para o Japão, para os Estados Unidos. Né? A gente trouxe muito, um corpo técnico muito competente para nos auxiliar em a gente desenhar como é que seria o Light Wood Frame para multifamiliar aqui no Brasil, também novamente garantindo que ele atendesse a todas as normas vigentes aqui, que ele tivesse todas, atendendo todos os requisitos de segurança, durabilidade, desempenho, né? Então a gente conseguiu desde 2018, né, já ter esse DATEC de 4 pavimentos, e a gente também fez aí um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, que foi inclusive certificado pelo selo Green Building. Foi o primeiro Minha Casa Minha Vida multifamiliar com o Green Building. Então, né, a gente sempre focando ampliar o leque de tipologias em que a gente podia atuar, né? Começamos com casas térreas, depois sobrados, depois prédios de 4 andares, e hoje nós temos a diretriz SINAT já para 5 pavimentos. Nós estamos trabalhando no nosso DATEC para a gente revisar ele também, certificado a TEC Verde, para projetos de 5 pavimentos com estrutura 100% de Light Wood Frame. Aí em 2020 nós tivemos a pandemia, onde a gente começou a fazer hospitais em parceria com a Brasil ao Cubo. Nós chegamos a fazer 6 hospitais. Em 2022 a gente lançou a nossa Casa 1.0, que é a nossa plataforma de produto, onde a gente buscou aumentar ainda mais o nível de industrialização, chegando até 85% dos processos, ou seja, 85% do custo total da casa está concentrado em etapas fabris, em etapas de fabricação, de frete, de montagem, ficando só 15%, que é basicamente pintura, fundação, portas e cerâmicas, para ser realizado na obra. Né? Todo o resto já vem pré-fabricado.
A Tec Verde, né, 14 anos de história, hoje a gente tem uma produção de 1.500 metros quadrados de produção de painéis, ou seja, isso dá cerca de 120 apartamentos por mês. A gente já tem obras aí em 12 estados, já fizemos mais de 8.000 unidades habitacionais, e a gente consegue aí com essa tecnologia ter uma redução no prazo de obra de até 75%. Ao longo desse caminho, né, vários prêmios, reconhecimentos por esse trabalho que a gente vem feito. Nesse ano, a gente já foi premiado 2 vezes pelo projeto das escolas, das salas modulares, que a gente está fazendo com o governo do estado aqui no Paraná, e também pela Casa 1.0. A Tec Verde é uma empresa que faz parte do Grupo Arauco. Nós fomos adquiridos pela Arauco no começo de 2020, logo antes da pandemia. Então, a gente faz parte aí de um grupo multinacional, onde a gente consegue acessar recursos, acessar apoio técnico, né, ter todo um embasamento, um respaldo para a gente estar atuando no nível e no tamanho de contratos em que a gente está atuando hoje em dia. Como falei, são 120 unidades habitacionais por mês que a gente consegue produzir, com 57 pessoas na linha de produção. Nas obras, hoje a gente consegue montar uma casa por dia com 7 pessoas, e não é só montar a estrutura. Quando a gente fala montar uma casa, 7 pessoas no total, onde a gente consegue concluir as paredes, né, a estrutura, a cobertura, o telhamento, os rufos, as esquadrias, ou seja, toda a vedação da casa blindada, né, estanque, e também por dentro todas as impermeabilizações, a elétrica e a hidráulica funcionando em um dia. Você fica basicamente apenas só fica faltando você colocar as portas de madeira internas, pintar a casa por dentro e por fora e colocar a cerâmica, o piso cerâmico. O banheiro, né, a gente já faz ele modular, ele já vai com o piso cerâmico. E hoje a gente está imprimindo um ritmo lá em São Sebastião de montar 4 blocos de 16 apartamentos a cada 15 dias. Como a gente está com 2 equipes, né, atacando lá, a gente vai montando, cada equipe monta 2 blocos a cada 15 dias, completos também com cobertura. Então, hoje, nossos modelos de negócios podem ser resumidos nessas 3 frentes de trabalho. Tec Home é um modelo onde a gente vende casas para cliente final, né, dentro de uma parceria com a Homeland, que é um braço financeiro. Né, a gente atua no interior de São Paulo com loteadores, onde é possível o cliente escolher uma casa dentro de um catálogo, ele escolhe um lote dentro dos loteadores parceiros desse negócio, e aí a gente financia a casa através da Homeland e constrói a casa em 90 dias. Então, em 90 dias após o alvará, o morador consegue ter a casa dele pronta e ele consegue sair do aluguel. Em negócios corporativos, a gente vem atuando mais fortemente nesse ramo de negócio, né? Quando a gente começou a fazer os hospitais junto com a Brasil Cubo, a gente viu que a gente podia aplicar o nosso produto, aplicar as nossas soluções off-site para clientes corporativos com demandas especiais, né? Então são projetos onde você não tem uma repetição, não tem uma escala, né? Uma unidade básica que você vai repetindo. E são projetos únicos, mas com um valor agregado maior, e que também pode se beneficiar aí de soluções industrializadas para reduzir o prazo de construção dessas edificações e garantir aí um retorno de investimento para empreendimentos imobiliários específicos. E no residencial larga escala, a gente continua atuando, né, dentro do nosso modelo de negócio mais tradicional, onde a gente atende construtores e incorporadores, montando residências, sejam casas, sobrados ou edifícios,
onde a gente tem uma certa escala, né? Então, você tem uma repetição, geralmente são empreendimentos com mais de 100 unidades, onde a gente tem uma escala de operação aí mais considerável e a gente consegue ser também muito mais eficiente em função dos ganhos de escala, a gente consegue ser mais eficiente no custo. Então, aqui um portfólio de obras, né? A gente tem desde sobrados, que a gente realizou, por exemplo, com a MRV em Suzano, sobrados que a gente fez com a HM no interior de São Paulo, aquele edifício de 4 pavimentos, né, multifamiliar, que foi certificado pelo Green Building Council, primeiro Minha Casa Minha Vida, um projeto bastante complexo, né, para um de frame. Então, você vejam que a gente tem uma sacada aberta, com uma churrasqueira, eram 2 blocos com 10 apartamentos por andar e um bloco maior com 14 apartamentos por andar, né, foi o nosso maior edifício executado até agora. Então, um projeto aí muito bacana, com uma arquitetura bem interessante. Esse daí foi realizado em 2017 para 2018. Parkside Sapiens, em Florianópolis, um negócio corporativo, né, onde são estúdios para locação facilitada, né, uma locação descomplicada. A gente já está fazendo a segunda obra com esse pessoal, e é onde realmente fica muito interessante concluir rapidamente a obra, para que ele possa começar a alugar e faturar com as unidades o aluguel. E nesse projeto a gente teve um prazo total de 6 meses de obra, acredito que eram 1.000 metros quadrados. E agora, né, a segunda obra que a gente está realizando com eles é o prédio mais alto, pelo menos pelo que eu verifiquei, o prédio mais alto de light wood framing do Brasil, porque ele é feito num sistema pódium. A gente tem um semi-subsolo, né, um meio subsolo com estacionamento, o térreo com as amenidades do empreendimento, né, então a área social, a área comum, alguns espaços comerciais, esses 2 pavimentos executados em estrutura de concreto, e depois nós temos 4 pavimentos com as unidades habitacionais em light wood frame, depois mais 2 pavimentos técnicos na cobertura para barrilete e sistema de aquecimento de água. É um projeto também bastante desafiador para nós. Ele possui uma caixa de elevador com 2 paradas nos pavimentos em concreto, mais 4 paradas nos pavimentos em wood frame, então foi necessário um desenvolvimento específico em conjunto com a empresa que está fornecendo o elevador, para a gente dimensionar e detalhar essa caixa de elevador, nessa caixa de corrida do elevador, para atender essa necessidade, né, de passar por 2 tipos de sistemas construtivos diferentes. Então, a obra está em andamento agora, a gente já concluiu a montagem e agora está na fase de instalações e demais acabamentos. Esse é um projeto para nós também que nos enche de orgulho. Nós vencemos uma licitação no governo da Fundepar, né, aqui no governo do estado do Paraná, onde a gente está substituindo antigas salas de aula que eram também de estrutura de madeira, né, mas muito rudimentares, salas com paredes de tábua e mata-junta, muito precárias, sem nenhum conforto ou segurança para os alunos. Então, a gente está executando 320 salas modulares em substituição a essas. Então, são salas, geralmente, às vezes é uma sala, mas geralmente 3 a 10 salas em cada colégio, né? Eles emitem uma ordem de serviço, a gente vai lá, faz a demolição dessas salas de aula antigas, e em 30 dias a gente entrega o equipamento novo, funcionando, para os alunos começarem a usarem, né, aí sim, um espaço moderno, atendendo a toda a normativa, com muito conforto, né, para eles poderem ter o aprendizado. Então, um projeto muito bacana. A gente, na verdade, já fez 75, né, a gente já passou dessa marca aqui, já fizemos 75 salas entregues, e ainda estamos com 25 em andamento. Esse é um projeto que ainda vai se arrastar até o ano que vem, né, a gente vai produzindo, entregando até o ano que vem. Mas no fim do projeto a gente vai ter uma sala entregue por dia.
Então, é um projeto aí muito bacana que a gente está fazendo e o governo do estado já está querendo ampliar esse contrato para mais 70 salas. Bom, o nosso sistema combustível, ele trabalha com soluções painelizadas, que a gente chama, né, painéis 2D, ou seja, painéis de parede, piso, cobertura, painéis de escada, ou modulares, onde você já configura os pisos e as paredes para definir um ambiente onde você consegue, dentro da fábrica, num ambiente controlado, avançar até etapas de acabamento, ou até vezes deixar ele inteiramente acabado já nesse módulo. Isso facilita muito na montagem depois e no prazo de entrega. Ou mistas, né? A gente hoje tem feito muita obra já mista, onde a gente agrega nos ambientes, nos módulos, né, nos módulos 3D, os ambientes de maior valor agregado e com painéis 2D, às vezes ambientes maiores que não poderiam ser definidos no módulo transportável, ou, né, painéis que não tenham tanto valor agregado. Então a gente tem feito isso bastante aí, combinando essas duas estratégias para atender a necessidade dos clientes, né? É um sistema combustível homologado, como nós falamos, desempenho acústico e térmico superiores, a gente garante o atendimento integral, norma de desempenho, precisão, né, todos aqueles benefícios do sistema combustível industrializado. E a garantia TecVerde, que é um aspecto extremamente importante, a gente faz um trabalho de pesquisa pós-ocupação em todos os nossos empreendimentos, a gente tem equipe própria para atender a garantia, para estar né, atendendo, tirando dúvidas, resolvendo problemas dos nossos clientes aí nos 12 estados onde a gente atua. Então, o sistema combustível que a gente trabalha principalmente, o Light Wood Frame, ele tradicionalmente no Canadá e nos Estados Unidos, ele é um sistema combustível executado in loco, né, ou seja, no canteiro de obras, onde você recebe todos os materiais e com a mão de obra ali exposta às intempéries, realiza todos os trabalhos. Não é uma obra, como a gente vê aqui no Brasil, uma obra como qualquer outra, onde você tem, né, os desafios de uma obra como qualquer outra. Então, a gente nunca atuou dessa forma aqui na TecVerde, né? A gente acha que esse construtivo Light Wood Frame, ele por si só ele é mais rápido, mas se for para fazer em loco, talvez seja melhor realmente fazer em alvenaria, que você vai ter menos desafios aí com mão de obra e com materiais, né? Existem algumas poucas empresas aí que a gente pode talvez contar nos dedos que estão fazendo obras de frame, mas são equipes que muitas vezes vieram dos Estados Unidos e têm um conhecimento de como fazer isso em loco. Estão fazendo casas muito boas, casas muito interessantes, com certeza mais rápido que uma casa de alvenaria, mas a gente acha que esse modelo, para nós, não é sustentável. A gente não conseguiria ter a escala que a gente tem hoje atuando dessa maneira, porque principalmente você fica 100% dependente da qualidade da tua mão de obra, né? Uma construção em loco, ela demanda você ter mestres carpinteiros, mestres construtores, que estão lá a todo momento interpretando os desenhos dos projetos de engenharia, distribuindo e coordenando as atividades junto à equipe, de uma forma muito informal, né? E executando os trabalhos, né? Construindo os elementos de paredes, de piso, de cobertura diretamente na obra. Então, desde o começo, a TecVerde buscou o quê? Um método industrializado, onde a gente tem uma racionalidade maior de todos os processos, uma padronização, uma coordenação muito mais sofisticada, né, das interfaces, da sequência das atividades, para que a gente possa ter toda a preparação, todo o recebimento, classificação, verificação, preparação, corte dos materiais num barracão, né? A gente hoje tem 2 barracões para isso, mas, né, poderia ser em um só, mas em estações de trabalho distintas, então você tem toda essa preparação dos materiais, depois você tem uma linha realmente de produção, uma linha contínua, com TACT definido, com metas de produção, com trabalho padronizado, com ergonomia, com trabalho de apoio de engenharia, de qualidade, de inspeções, né, onde você tem um controle total das atividades que estão tendo ali, abrigadas, né, num ambiente confortável para o trabalho das pessoas.
Até nós temos bastante mulheres na nossa linha de produção, né, e também na nossa equipe de gestão. Então, né, isso pode tornar a construção civil uma atividade muito mais democrática, e de tal forma que isso tudo configure, né, gere a produção de painéis de parede, de piso de cobertura, e que isso possa ser montado também na obra, com um planejamento bem definido, com uma sequenciamento das atividades, da montagem dos painéis, toda uma técnica, toda uma metodologia para a montagem desses painéis de forma eficiente, para que eles sejam montados no nível, no prumo, no alinhamento, com qualidade, com rapidez e com uma equipe enxuta e com uma equipe que possa ter um alto nível de produtividade. Bom, então, a construção off-site, ela é um termo, ou a construção industrializada, ela é um termo muito abrangente, né? Você pode ter desde um pouco mais de flexibilidade de design, e você vai trabalhar com painéis 2D, com painéis mais simplificados, até uma alta padronização e repetição dos elementos construtivos, que te permita trabalhar com módulos volumétricos. E aí você tem desde painéis ou elementos basicamente estruturais, que são pré-fabricados, a gente poderia dizer aí pilares, vigas e lajes em concreto pré-fabricado, né, até realmente ambientes ou edificações inteiramente prontas, modulares, com todas as etapas, todas as instalações instaladas. Então, né, a gente pode ter diferentes abordagens do sistema construtivo off-site, diferentes níveis de complexidade do que está sendo industrializado, né, à medida que você está integrando estrutura com vedações, né, com fechamentos, com instalações, com impermeabilizações, né, você vai aumentando o nível de sofisticação, de complexidade, de engenharia que precisa ser empregada para esse off-site, para essa construção industrializada, para que, como eu disse agora há pouco, né, no slide anterior, tudo ocorra de forma prevista, né, de forma realmente racional e eficiente. Então, são diversos critérios que são analisados para cada empreendimento. Como eu falei, nós temos alguns diferentes modelos de negócio, principalmente dos negócios especiais, né, negócios corporativos, onde você pode ter escola, um co-living, um hospital, enfim, né, diferentes tipologias, diferentes necessidades. Você vai analisar diferentes critérios, como a logística, a disponibilidade da matéria-prima, a mão de obra disponível para estar fazendo esses trabalhos. A gente já foi muito contratado para fazer obras em escala, em locais muito remotos, onde a gente teve uma obra próxima na fronteira com a Amazônia, onde o pessoal não tinha disponibilidade de areia, nem de brita na cidade, eles tinham que dragar rio na cidade para fazer as obras, né, porque não chegava asfalto lá. Então, você tinha uma indisponibilidade de matéria-prima e de mão de obra para executar lá um grande residencial. Então, aí o off-site começa a ter um grande benefício, né, um grande valor. Então, você vai analisando essas questões, né, o lead time, ou seja, em quanto tempo você quer ter essa obra pronta? Ah, tenho 3 anos, não tenho pressa. Beleza, faz de qualquer outro sistema construtivo. Agora, eu quero esse troço pronto em 30 dias, né, off-site que vai atender. A quantidade de trabalho em progresso que você quer ter dentro do teu canteiro, o nível de complexidade que você quer dar para o canteiro, a flexibilidade do projeto, né, um projeto grande, mas sem repetição de espaços, né, são todos variáveis, às vezes uma obra muito complexa, então você tem que analisar também isso, a complexidade do site, né, como eu falei, às vezes pode ser um empreendimento com fácil acesso, uma região nova, ou pode ser dentro de um centro urbano, com uma série de restrições para o trabalho. Então, isso também são coisas que você precisa analisar. E o ciclo de capital disponível para suportar, para financiar esse projeto, né? Como é que ele vai acontecer, quem está financiando, como são as entradas desse capital.
para permitir o trabalho off-site. São esses diversos aspectos que precisam ser necessariamente analisados. Então, vamos falar aqui um pouco das tecnologias aplicadas, né? A gente tem, como eu falei, a solução painelizada 2D, onde você tem a produção, né, em uma linha de paredes, de pisos, de cobertura. Esses painéis, né, de parede, de piso, de cobertura são então carregados num caminhão e montados em canteiro com auxílio de um guindaste ou de um Munk, painel por painel. Como vocês podem ver aqui na foto, eles ainda podem deixar uma grande quantidade de serviços a serem realizados na obra, né? Você precisa fazer a conexão, por exemplo, das instalações entre os diferentes painéis, precisa fazer muitas vezes a impermeabilização no canteiro, embaçamentos, pinturas. Então, é um processo que agiliza muito, com certeza, a construção, né? Você consegue montar, aí vamos dizer, cerca de até 200 metros quadrados de ambientes com esses painéis em um dia, né? Se você tiver tudo bem planejadinho. Como eu falei, a gente consegue montar uma casa inteira em um dia, ou a gente monta pelo menos um pavimento todo de um edifício multifamiliar com quatro apartamentos por andar, né? Então, hoje o nosso bloquinho padrão tem 217 metros quadrados, né? A planta tipo, com 4 apartamentos, mais a escada, a gente monta em um dia com uma equipe de 5 pessoas. Então, é um avanço bastante rápido. E permite você realizar obras muito diferenciadas. A gente tem aqui alguns exemplos, né, que eu mostrei, mas é possível você fazer escritórios, edifícios, casas com esse tipo de construção. E aí nós temos também a solução modular 3D, onde, né, como eu falei, você já faz todo esse módulo acabado. Então você tem que considerar uma série de fatores, como a acoplagem desses módulos em canteiro, como é a união dessas estruturas, como a integração entre as instalações dos módulos também no canteiro, né? Então cada módulo já tem a sua instalação, as suas instalações, né, elétricas, hidrossanitárias completamente acabadas, mas depois você ainda tem a interface de conexão disso tudo no canteiro. Mas é um método aí que te dá níveis daí, aí sim de redução de prazo muito expressivos. Os hospitais que a gente fez eram obras de cerca de 2.000 metros quadrados, a gente conseguia entregar, em média, uns 60 leitos, e as obras, entre a gente ser contratado e a gente entregar esses edifícios operando, mobiliados, funcionando tudo certinho, eram cerca de 33, 37 dias. Então, é realmente uma obra muito rápida e uma obra definitiva, né? Não é nenhuma obra provisória, não eram hospitais de campanha que a gente fazia. Então, como eu falei, na fábrica é possível você já fazer o mais acabado possível esses módulos, transportar eles para a obra e uma montagem muito rápida, né, com algumas interfaces ainda de acabamento precisam ser feitas na obra. Tem um vídeo aqui dessa obra que a gente está realizando lá em Ribas do Rio Pardo, aí que o Paulo comentou, né, não sei quem era o colega dele de Ribas, mas essa obra aí é um hospital que a gente está fazendo lá, uma unidade, um posto avançado de saúde, na verdade, né? Não chega a ter centro cirúrgico, mas várias outras atividades aí da área de saúde ele tem. Então, uma obra que a gente sendo uma fevereiro, março, e essas imagens aí são do mês passado, e a previsão de entrega aí está para 10 de agosto. Então, uma obra ela tem mais de 2.500 metros quadrados, em menos de 6 meses, uma obra completa, uma unidade de saúde, para fazer de uma forma bem rápida. Bom, então para nós, né, a construção industrializada como objetivo, ela é permitida, né, é possível você construir, né, essa casinha que a gente chama aí da construção industrializada através dos facilitadores, que são o Design for Manufacturing and Assembly, uma metodologia que a gente traz, né, muita coisa que a gente está falando aqui, a gente traz de experiências, né, que a gente teve na indústria automobilística,
são metodologias que já se provaram eficazes em outras indústrias, a gente traz para a construção civil. O BIM, que está muito em voga agora, né, o Building Information Modeling, a construção enxuta, então a filosofia da construção, da produção enxuta, né, do Lean Production, a gente traz para o Lean Construction, a gente aplica ela em todo o planejamento, toda a concepção dos nossos empreendimentos. E como eu falei, a gente tem os métodos de entrega, né, que são as plataformas de produto, as plataformas de tecnologia, os kits pré-fabricados, ou seja, kit de elétrica, de hidráulica, de acabamentos, de esquadrias, tudo que a gente pode transformar em kits, os painéis 2D ou os módulos 3D. E aí na construção industrializada, a gente tem o que a gente chama de um processo de desenvolvimento extremamente integrado, né? A gente tem, nossas edificações não são planejadas por um arquiteto e alguns engenheiros civis, um para fazer estrutura, outro para fazer instalações, e com isso você sai um prédio. Não, para a gente fazer uma edificação pré-fabricada, nós temos analistas, desde analistas de negócio, engenheiro madeireiro, engenheiro de segurança, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, são diversos atores, diversos agentes que estão contribuindo dentro do processo para a gente definir a estratégia de industrialização do empreendimento. E aí sim, cada projeto, cada modelagem de engenharia, ou seja, cada parede, cada montante, cada elemento, cada componente dessa construção, ela é pensada em função dos processos padronizados que a gente tem estabelecidos, né? Então, como é que esse montante, de quem que eu vou comprar, quem é o meu fornecedor homologado, quais são as inspeções de qualidade que são feitas nele, como é que eu coloco ele dentro da linha de produção, como são os tempos, como são as etapas, as formas de fixação, o treinamento do pessoal com instruções de trabalho padronizado, como é que eu vou configurar esse montante numa parede, como é que eu vou carregar isso, como é que eu vou montar, transportar e montar no canteiro. Então, tudo isso é uma coordenação muito grande entre diferentes disciplinas, né, muito mais abrangente do que numa construção convencional. Então, a gente tem, como eu falei, né, no DFMA, a gente faz uma lista de subprodutos que compõem a edificação, a gente faz uma série de definições de engenharia iniciais, onde a gente está buscando atender aos requisitos de produtividade, de segurança do trabalho, né? A gente faz uma série de análises e planos de ação, e aí sim começa o desenvolvimento do empreendimento, e a gente vai sempre revisando ele e aplicando, né, as metodologias de análise de risco. A gente vai fazendo protótipos, ou seja, o que ainda não tem padronizado, o que não tem uma sessão de trabalho, o que não tem um fornecedor homologado, o que é um sistema novo que a gente está adotando, ou uma configuração de sistemas já conhecidos, mas de uma forma diferente. A gente sempre aplica muito a prototipagem, seja através de mockups ou de protótipos realmente em escalas real, né? A gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos de mockup que a gente faz. A elaboração do mapa do processo, a elaboração do fluxograma de subprocessos. A partir de um certo grau de maturidade da modelagem dos projetos de engenharia, a gente faz o que a gente chama de firewall de modelo, onde isso passa por uma avaliação, por uma checagem de todos esses interessados que eu comentei, né, que estão envolvidos na produção e na montagem, para checar se as decisões de engenharia que a gente tomou estão consistentes, estão atendendo a todos os requisitos, a todas as demandas. Aí nós temos uma entrega, né, desses projetos todos para a operação, repasse das informações, desde modelos do nosso CDE, né, nosso ambiente comum de dados, toda a documentação gerada do projeto é entregue daí para a operação realmente apenas executar, né? Então, a operação, a gente não pode deixar para nada ser decidido ou definido durante a operação. Tudo isso já tem que estar previamente concebido, analisado, através dessas diferentes ferramentas que
eu estou colocando. E aí, na execução, né, a gente tem a produção e a montagem assistida, né, com resolução de problemas, o PDCA, né, todo o acompanhamento que é feito, todas as correções que são necessárias, o apoio à operação, e depois as lições aprendidas. Né? O muito importante na construção industrializada é as lições aprendidas, é você poder retroalimentar todo esse processo com as lições aprendidas para você fazer mais, fazer melhor na próxima vez. Então, é um processo de desenvolvimento, né, na construção industrializada, que se utiliza muito aí do gêmeo digital, então, modelagem incansável de tudo, né, num nível de detalhe, num LOD muito alto, para a gente conseguir realmente simular em ambiente virtual diversas condições, diversas situações de produção, de montagem, de segurança do trabalho, protótipos em escala real. Então, sempre que a gente tem um grande contrato, por exemplo, em São Sebastião, nós chegamos a fazer um protótipo em escala real lá no nosso parque industrial em Araucária. Nós chegamos a construir um prédio lá, mesmo antes das fundações na obra estarem prontas, para a gente realmente validar todas as soluções de engenharia, todos os tempos e métodos, para a gente depois ter uma segurança muito grande de que tudo que a gente tinha definido estava correto, para a gente entrar depois numa escala mais acelerada daí no canteiro. Então, lista de materiais, validação de lista de materiais, tempos e métodos validados, né? Então a gente simula muito quanto tempo vai demorar para produzir e para montar uma edificação, mas com o protótipo a gente consegue validar isso. Modulação e otimização de matéria-prima, né? A gente usa muito BIM para isso. A gente consegue ter análises e tomada de decisão com base em valores reais, né? O BIM permite esse tipo de coisa. E a gente consegue também ter uma logística otimizada. Tudo isso para a gente potencializar a estratégia off-site. Então, no off-site, a gente tem, ao invés de projetos tradicionais da construção civil, um projeto estrutural, onde você tem lá de uma forma mais conceitual os ferros, os concretos que vão ser usados, né, a gente tem no projeto industrializado projetos realmente de produção, onde você tem um projeto específico para cada elemento, seja ele um painel de parede, de piso, de cobertura, uma escada, um detalhamento de cada camada, cada material a ser agregado, com todas as informações necessárias para isso ser executado da forma mais simplificada possível. E aí nós temos no canteiro projetos de montagem, ou seja, não são projetos que estão definindo aspectos estruturais, são projetos de montagem. Eles estão colocando aqui as cantoneiras de ancoragem, os parafusos de fixação, a sequenciamento da montagem dos painéis, o alinhamento dos painéis em relação aos eixos, para a gente garantir o alinhamento e o esquadro dos ambientes. Enfim, são realmente projetos onde você não precisa ter um mestre carpinteiro, um mestre interpretando esses desenhos para estar executando as atividades. Eles são muito realmente didáticos, muito diretos no que precisa ser feito. E aí a mesma coisa para os kits, né? Aqui é um exemplo de um projeto elétrico para um sobrado tradicional. Você tem uma documentação que faz parte, né, do sistema construtivo industrializado também, mas aqui você tem, né, quadro de cargas, diagrama unifilar, as notas, a legenda, padrão de mercado, né, mas isso daqui ele exige que você tenha um eletricista no canteiro executando esse serviço aqui, que é um especialista, né? Então muitas vezes um projeto desse conceitual, na hora que você vai para o canteiro, você tem que fazer ajustes, tem que estar interpretando esses desenhos e fazendo ajustes, né? A gente sabe que a elétrica nunca acontece 100% conforme um projeto elétrico. Mas no método industrializado, a gente converte um projeto elétrico desse em um projeto de kits. Então a gente faz toda a modelagem dele, faz toda a conferência em relação à estrutura. Na estrutura, a gente faz a previsão de toda a furação que é necessária para esses conduítes, né, passarem pelos montantes, pelos barrotes do piso, pelas treliças da cobertura.
as caixas de passagem, estarem previstos o espaçamento para elas dentro dos painéis de parede, de piso. E com o BIM, a gente consegue desconstruir um projeto elétrico em projetos de kits, né? Em projetos que a gente consegue produzir numa mesa, numa estação de trabalho na fábrica, ou seja, chicotes elétricos isolados, que na obra, após a montagem, uma montagem também muito racionalizada, isso tudo faz sentido, forme um sistema elétrico de uma edificação. Então, na maioria dos casos, a gente coloca os chicotes elétricos dentro dos painéis de piso. Aqui a gente consegue ver né, uma indicação colorida aqui, né, com uma forma bem clara, bem didática dos chicotes que são instalados dentro da laje do piso, né, dentro do painel de entrepiso. Aqui a gente tem até um vídeo de como é rápida essa instalação. Está tudo previsto em projeto, todas as passagens pelos barrotes já foram furados, os barrotes já foram furados, sequências colocadas na mesa de produção do entrepiso na sequência correta, e a hora que você passa os chicotes depois de elétrica, tudo isso casa certinho. E aí na obra você tem um projeto de montagem de kits, né? Não é um projeto elétrico, é um projeto do que você liga o 1 com o 2, o A com o B, são conectores rápidos, né? Não precisa ficar passando fita isolante, todos os comprimentos estão pré-definidos, né? Então é um trabalho aí muito mais otimizado, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma lista de corte, uma configuração do kit, né? Então a gente consegue, através do BIM, através dos processos que a gente define na construção industrializada, diagramar e formatar as informações de tal forma que elas possam ser utilizadas e construídas, né? Cada sistema tenha serviços sendo agregados a ele em diferentes etapas, em diferentes locais, em diferentes estações de trabalho, isso tudo depois casar lá na obra. E aí você vai aplicando esses kits para elétrica, para hidráulica, né? Uma obra aqui com um shaft de instalações, né? Você não tem lá o cara do drywall batendo cabeça com o encanador, batendo cabeça com o eletricista, batendo cabeça com o instalador do gás, que cada um está pedindo, põe um perfil aqui para mim, põe um não sei o que lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso não dá para deixar decidindo isso na obra, isso tudo tem que estar pré-modelado, pré-definido, como é que cada etapa dessa vai acontecer, para na obra você fazer isso, executar rápido, né? Você ter um resultado eficiente, ter um resultado dentro do planejado na obra. Então a gente está falando de projetos passo a passo. Os projetos são como um manual de instalação da IKEA, né, onde você, com informações muito diretas, muito claras, muito verdadeiras, né, as informações elas são verdadeiras dentro de um conjunto mais amplo, para você executar cada serviço em etapas, isso tudo dá certo depois lá na obra. Então, por exemplo, uma escada, a gente não tem um carpinteiro, um mestre carpinteiro para executar uma escada em woodframe. Ela é decomposta em atividades mais simplificadas, ela vai sendo executada, aí os lances, os patamares, os leques, para isso tudo depois ser montado na obra também de uma forma já prevista, de uma forma já bem planejada, né? Aí a gente faz diferentes modelos de escada, panelizadas, e aí com o BIM a gente consegue também transferir os dados, parte dos dados das informações do projeto, para o maquinário, né? A gente consegue ter máquinas CNC que estão lendo as informações de projeto e executando alguns serviços, como corte de montantes, pregação das chapas, furação das chapas para janelas e para as caixas elétricas. A gente consegue também, através do BIM, fazer uma listagem de materiais, extrair uma quantidade gigantesca de dados dos modelos, e a gente empacotar cada um deles, a gente tratar esses dados, porque eu tenho que transformar, por exemplo, superfície de parede em balde de tinta, ou em parafuso para placa de gesso de parede. Então a gente tem que tratar uma série de dados. Com o BIM a gente consegue isso, e empacotar esses dados, seja para o pessoal de suprimentos,
seja para definir o que vai ser consumido na fábrica, o que vai ser consumido na etapa de kits, na etapa de instalação desses kits nos painéis de paredes, seja o que for que vai ser consumido durante a montagem, né? Então a gente consegue estratificar esses dados e apresentar eles, né, para cada interessado. Então a gente consegue, por exemplo, passar para o cara da logística a volumetria e o peso dos painéis para ele fazer um plano logístico. Né? A gente consegue extrair uma série de dados e alimentando várias áreas da empresa para cada um ter uma disponibilidade de informação realmente ampla sobre o que precisa ser comprado para executar, o que precisa ser, enfim, né, executado. Então, os modelos federados também, né, é uma coisa que a gente usa muito. Então, a gente tem um processo de modelagem realmente colaborativo, né? Quando a gente fala, o BIM é colaborativo, mas daí todo mundo atualiza o modelo IFC uma vez por mês, ou só na entrega por etapa, não faz aquela entrega por trabalho em progresso, aí tem um cara lá que tem que ficar juntando os modelos e tal. Não, na Tech Verde a gente faz o modelo realmente federado, ele está sempre sendo atualizado diariamente, a equipe está trabalhando com informações verdadeiras, então o cara que está fazendo framing está vendo por onde está passando a elétrica, o cara que está fazendo elétrica está vendo por onde está passando o framing, então as pessoas conseguem conversar, conseguem definir as prioridades, conseguem fazer os ajustes necessários em tempo real, verificando o modelo um do outro, né? A nossa coordenação consegue também depois fazer as análises gerais, fazer os clash detections através desses modelos federados. A construção industrializada ela é simplesmente impossível sem o BIM. E aí na obra o resultado disso, como eu falei, é um trabalho, né, bastante ordenado, bastante previsto, bastante ocorrendo conforme planejado, né? Você tem preparação da fundação, montagem dos painéis de parede e piso, a cobertura a gente faz ela sempre no chão. Essa é uma estratégia muito importante, porque você pode montar muito rápido as paredes e os pisos e depois você ficar 2 semanas para montar a cobertura lá em cima, com o cara trepado em linha de vida, em cima do andaime, tendo que içar material, né, transportar material verticalmente. Então a gente sempre busca fazer as coberturas modulares no chão, ou seja, a gente já leva todas as treliças pré-fabricadas, todas as peças já pré-cortadas, todas as etapas de construção dessa cobertura, considerando interfaces de telhamento, de forro de beiral, de calha, de SPDA, para isso tudo ser instalado no chão e ser içado. Então a gente tem dentro da nossa equipe, à medida que o pessoal vai montando 2 prédios simultaneamente, a gente tem uma equipe montando 2 coberturas no chão. A hora que o prédio fica pronto, a gente simplesmente iça em 10 minutos, a gente finaliza, né, esse içamento e o prédio está coberto. E aí você tem a liberação para as demais etapas, demais serviços entrarem. Então, né, logo depois da montagem, como eu falei, a gente tem a finalização das instalações, a conexão entre as instalações que vieram pré-fabricadas, e aí a gente já entra em etapas já de revestimento final, com contrapiso, o chapeamento final do forro e das paredes, embaçamentos, impermeabilizações, cerâmicas, e aí pinturas, e aí a gente já está bem nas fases de acabamento. Na fachada nós temos também, né, o tratamento das juntas das placas cimentícias, a gente pode fazer junta aparente ou base coat, e aí também depois textura, acrílica, pintura, né. Então, falando um pouco aqui do projeto de São Sebastião, a gente está trabalhando lá com um contrato com a CDHU, né, através do governo do estado de São Paulo, porque teve uma população afetada lá, muito afetada com os deslizamentos de terra e enchentes no começo do ano, na época do carnaval, e eles precisavam dar uma resposta para a sociedade, atender a necessidade dessas famílias que estavam desabrigadas da forma mais rápida possível. Então eles buscaram a solução da Tech Verde, porque eles já tinham tido contato com a Tech Verde em São José dos Campos, onde a gente entregou um dos hospitais lá durante a pandemia, então eles já conheciam o nosso trabalho. E aí a gente conseguiu definir aí, e planejar, a gente, né, fez um trabalho muito grande com as equipes da CDHU, com as equipes técnicas do governo, uma parceria muito grande, um trabalho
brilhante realmente que foi feito em conjunto, né, onde a gente buscou diferentes opções de terrenos, onde a gente conseguiria utilizar modelos de casas ou de prédios padrão que a gente tinha na Tec Verde, para a gente conseguir começar a colocar começar a obra e começar a produção o mais rápido possível. Né, então, lá a gente vai ter 480 apartamentos, divididos em 30 prédios. Cada prédio ele tem um térreo e 3 pavimentos, ou seja, cada prédio desse tem 16 unidades de 42 metros quadrados. Esses 42 metros quadrados, na verdade, é de área de vassoura, e cada unidade tem 51 metros quadrados de área construída total. Elas estão sendo construídas no bairro Baleia Verde, que é a menos de 2 quilômetros da Vila Açaí, que é onde foi a região afetada, e o custo médio está de R$ 138 mil por unidade habitacional. Esqueci de falar, mas tem também 38 casas e casas para portadores de necessidades especiais, e a gente vai estar executando, né, essas 518 unidades habitacionais em 6 meses. Então, plano de ataque, né, são 2 terrenos lá com 5 subcondomínios. Então, a gente está fazendo um plano de ataque com 2 frentes de trabalho, 2 equipes de montagem trabalhando em paralelo. Esse slide aqui já está um pouquinho desatualizado, porque ele é de maio, né? A gente ainda não tinha começado a montagem acabou atrasando, porque o terreno lá realmente é muito desafiador, a qualidade do solo lá é terrível, e a gente tem uma área suscetível a inundações, então foi necessário levar o terreno 1,80 m para a gente ficar com os patamares dos prédios acima da cota de inundação e fazer esse trabalho numa região extremamente úmida, com lençol freático superficial, com solo ruim, a gente fazer esse aterramento foi realmente bastante desafiador. Enfim, isso acabou atrasando aí 2 semanas, mas hoje a montagem lá já está acontecendo bem rápido, né? A gente está aí com 22 dias de obra, já temos 2 blocos, né, inteiramente montados, esse aqui já está até arrematado, já está com forro, já está bem mais acabado, e mais 2 blocos finalizando essa sexta-feira. A gente vai içar a cobertura desses 2 blocos, né? Então estão aqui no 3º pavimento. Essa foto é de ontem, então até sexta-feira a gente finaliza o 4º pavimento, as coberturas já estão sendo montadas no chão, então sexta-feira a gente cobre mais 2 blocos desse. Então estamos muito animado, muito engajado com esse projeto, é um projeto para a Tec Verde que realmente a gente está levando com bastante carinho, porque a gente está trabalhando para atender a necessidade de pessoas que estão numa situação extremamente precária hoje, em habitações provisórias, em vilas de passagem, e a gente quer dar uma condição bacana para eles, com uma solução construtiva definitiva, com qualidade, com segurança, para elas poderem retomar a vida delas. E para a gente é um case interessante também para a gente demonstrar a capacidade do sistema construtivo e do processo industrializado para atender as demandas habitacionais emergentes do país e da sociedade, né? Porque a gente sabe que sempre tem aquela história do déficit da falta de mão de obra, do custo elevado dos materiais. Então a gente acha que esse é o caminho para a gente trazer soluções aí para essas demandas e está resolvendo. Então a gente está trabalhando numa parceria muito, muito bacana com todo mundo que está trabalhando, está arregaçando as mangas para fazer isso acontecer dentro lá do governo. Isso está se tornando um case interessante para a gente replicar esse modelo de trabalho, né, em outros estados, em outras cidades, e assim deixar a nossa contribuição. Uma obra anterior, ela mostra essas etapas que torna
Bom, e é isso, acho que deu aí certinho 1 hora, não sei se eu passei, se eu tinha até às 5 horas ou até às 5h15, mas acho que deu para colocar aí bem o assunto, o conteúdo, espero que tenha sido satisfatório aí para o pessoal que está acompanhando. Aí não sei, Paulo, se a gente abre agora para algumas perguntas e respostas. Vamos sim, só segurar um pouco mais sua tela aqui para o pessoal anotar aí o teu contato, né? pedro@techverde.com.br, está aí o seu WhatsApp também, tá? Se alguém quiser, e tem o QR Code aí, se puder pegar a câmera agora correndo aí do celular e colocar no QR Code ali que você já entra diretamente no site techverde.com.br. Obrigado, pode colocar nós dois na tela aí, Pedro, já pode parar sua, sua transmissão. Isso, vou ficar só nós dois aqui, que o pessoal que já está fazendo perguntas. O Milton Neves pergunta assim: quantos metros cúbicos de madeira serrada, na média, usa por metro quadrado de construção? Essa pergunta até eu gostaria de saber também. Tem essa conta? Boa pergunta. Não é um índice que a gente acompanha, assim, não é isso que a gente faz um comparativo, porque realmente entre uma casa e um prédio, essa diferença é grande. Mas para uma casa, geralmente são 6 metros quadrados divididos por 40. Desculpa. Numa casa, geralmente são 6 metros cúbicos divididos por 44 metros quadrados de uma casa, está dando 0,13 metro cúbico de madeira por metro quadrado de área construída. E esse projeto de São Sebastião, aí do litoral do estado de São Paulo, o governador do estado teve aí, teve visitando a Tec Verde aí, fez uma belíssima de uma propaganda, nos ajudou o uso da madeira na construção como um todo, né? Foi muito boa a receptividade dele, e eu vi esse vídeo dele, que ele mesmo produziu, em uns 20 grupos de WhatsApp aqui, no mínimo. Foi muito bom para Uhum. vocês e muito bom para nós com todo, né? Tudo isso teve uma repercussão realmente muito grande. Nossas É. redes sociais, né, foram bastante impactadas e a gente está descobrindo um interesse muito grande pelo poder público, né, diferentes esferas do poder público, e está resolvendo obras de uma forma eficiente, né? O governo hoje, de uma forma geral, por melhor intencionado que seja, ele tem uma dificuldade muito grande de providenciar equipamentos públicos, né, edificações, porque o sistema licitatório, para eles, ele tem diversos prós e contras, né? Então, muitas vezes ele limita muito a tomada de decisão, ou muitas vezes ele torna o poder público, às vezes, até refém de um processo construtivo cheio de vícios, né, em que no fim das contas, acaba não entregando, né? Acaba não entregando ou demora mais do que um mandato para você entregar uma escola, um residencial. Então, eles estão vendo uma possibilidade muito grande de um sistema construtivo extremamente competitivo do ponto de vista do custo, ter uma construção que permite você realmente realizar o que precisa ser feito dentro de um mandato, né? Então, a gente está recebendo diversas pessoas aí de diferentes secretarias, prefeituras e governos para entender o que é esse negócio do offsite, e a gente já nota neles uma percepção muito melhor do offsite, né? Não é mais aquela conversa de comparar com a alvenaria, então já se sabe a diferença entre o de frame e o steel frame, já se sabe que é modular, a gente vê assim um interesse, mas também um entendimento, né, do que é a construção offsite, e não aquela, né, a gente já passou daquele nível lá, vamos dizer assim, de ignorância, de, mas e o cupim, mas e a proteção contra não sei o É. quê, e a durabilidade. Então o pessoal já está entendendo a coisa, como é que funciona. O desafio hoje é definir os modelos de contratação, né, para que a gente cumpra toda a legislação, a gente consiga atuar de uma forma, né, com mais isonomia, sem favorecimento de ninguém, mas que seja possível o poder público definir requisitos e critérios para contratar esse tipo de obra enfim, né, construir de uma forma mais rápida. Bom, o Marcos Aprilante. Boa tarde, Pedro. Vi na apresentação da construção do hospital que há alguns perfis metálicos de light steel framing. Vocês usam nas portas, janelas e telhados? Onde é usado? Aquele hospital a gente fez inteiro em steel frame. Acabei não falando muito na apresentação, né, da mesclagem entre estruturas, mas a gente fez alguns hospitais modulares onde o chassi era metálico, ou seja, a gente tinha pilares e vigas
com perfis Gerdau, né? Então, perfis soldados e parafusados, estrutura metálica, e as paredes eram de wood frame, mas aquele hospital que eu mostrei no vídeo e nas fotos, ele era inteiro de chassis metálico, né? Chassis de perfis pesados de aço, com light steel framing nas paredes. Ótimo. Humberto Túfulo, parabenizo pelo projeto São Sebastião, um grande exemplo que vai promover ainda mais as vantagens do sistema construtivo da Tec Verde, com certeza. José Mauro de Almeida, parabéns, Pedro, muito bom, obrigado por compartilhar. A Maria Cristina Martini pergunta: há alguma sala de aula em São Paulo que podemos visitar? Uma escola? Em São Paulo, não. Esse contrato que a gente tem é no governo do Paraná. A gente já teve algumas aproximações para fazer em escola em São Paulo, mas não executamos nenhuma ainda. Tá. O Anderson Chagas, parabéns pelo sucesso da empresa, Pedro. Ao Milton Neves, bela palestra, Pedro, parabéns e muito obrigado. Podemos continuar plantando pinos, viva! É isso aí. Pode plantar pizza que vai precisar, viu? Vai muito. Marcelo Ambrosio, parabéns à Tec Verde, crescendo e mostrando que a madeira é um material espetacular e viável para a construção civil. Estamos surgindo da pressão histórica da história do lobo mau e os três porquinhos, que apenas casa de tijolo e cimento era o segura. Essa fábula prejudicou muita gente, né? Aham. É aquele tal dos mitos aí. Tem muito mito a ser quebrado ainda, né, Pedro? Então, como eu falei, a gente sente hoje que a gente já venceu grande parte nisso, né? A gente, ao longo desses 14 anos da Tec Verde, tinha muito tabu comercial, a gente já conseguiu vencer isso, já é um ponto pacificado para nós, né? E não, sem combustível não vai ser nenhum empecilho para o sucesso comercial de qualquer empreendimento. As pessoas já entendem um pouco mais do que é off-site, o que é uma parede de construção seca, um gesso cartonado, já sabe que tem norma. A gente está vendo assim que o pessoal está saindo um pouco daquele nível de ignorância que a gente tratava antigamente, e está sabendo comparar os benefícios, os diferentes. Como é que você analisa, como é que você compara um off-site com uma alvenaria tradicional? Então a gente está bastante contente assim com isso, porque demonstra aí que tem bastante espaço, né, para todo mundo crescer, que as pessoas estão finalmente realmente se tocando de outras possibilidades que a gente tem para construir de forma eficiente. Legal, obrigado. Aí vamos lá. Marcos Aprilante, obrigado, Pedro. Parabéns pela Tec Verde, sucesso. Frederico Santos de Oliveira, Maria Cristina Savalo, Martini, na Unesp, campus de Itapeva, existem duas salas de aula em wood frame que deve ter uns 15 anos de idade. Aí, tá aí, pronto, uma dica aí. Bom, Pedro, eu sei que estamos adiantado da hora já, o pessoal já tá na hora como é que fala, do cafezinho da tarde. Eu queria agora suas considerações finais, meu amigo. Não, eu queria agradecer aí pela oportunidade, eu deixei ali minhas informações de contato, né? Então, quem quiser saber mais sobre a Tec Verde ou propor negócios junto com a gente fica aí à disposição. É, a construção off-site, como eu falei, é uma coisa que hoje já está num nível, vamos dizer assim, de sofisticação avançado, mas dá para começar pequeno, dá para começar com de uma forma mais simples. Foi como a gente começou, né? A gente saiu da faculdade saindo já off-site de cara, então tem como fazer isso. Os sistemas construtivos estão aí, o de frame, o steel frame, a gente vê eles já muito bem difundidos em diversas áreas, e espero aí que o pessoal que acompanhou tenha ficado aí mais motivado, né, a seguir, quem já está trabalhando com isso ou quem está decidindo trabalhar com off-site. Então, obrigado, Pedro. Aqui as duas últimas considerações. Lígia Romagnano, parabéns, Pedro. Wilson Roberto Pinto, parabéns pela apresentação, Pedro. Muito obrigado mesmo, Pedro. Então, agora as nossas considerações sobre amanhã cedo. Amanhã cedo vão ter duas palestras maravilhosas. Então, por que só duas? Porque serão uma palestra da Silvia Scali sobre o uso da madeira de eucalipto tratado na construção, e ela vai falar sobre um curso que ela desenvolveu, curso inédito, exclusivo, que você vai conhecer amanhã. Depois a palestra do Luca Homer, da Exlan Engineering, diretamente da Itália. E logo na sequência, nós vamos falar de um curso que nós vamos também fazer aqui no Brasil, para que você fique ainda mais bem informado. Muito obrigado a todos.
Obrigado pela presença, obrigado pela participação e nos vemos amanhã a partir das 8 horas da manhã. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta de encerramento. Tchau, gente.